Continuando esse culto, né, esse tempo de família reunida, né, ou como foi dito no início, esse tempo de pit stop, né, esse tempo de intervalo da partida, esse tempo em que nós nos reabastecemos, refazemos nossas forças para mais uma semana que Deus tem para nós. Então, é bom estarmos juntos e também temos a palavra do Senhor. Está aqui alguém que fala com vocês, que não vem de um mundo muçulmano, que não tem uma história muito doida, né? Que o seu testemunho é o de vida simples, talvez muito parecido com o teu testemunho, né? Do dia a dia com Jesus. Glória a Deus por isso. Eu sempre louvo a Deus pela graça que Ele me concedeu de ter me dado essa história, de ter me encontrado já na minha infância e eu poder servir o Senhor, estar com o Senhor essa caminhada toda. Mas é claro que aquilo que Deus coloca no coração eu quero compartilhar com vocês, e a palavra de Deus nós vamos continuar no Apocalipse, né? Então hoje é dia de Apocalipse, tá? Hoje é dia de Apocalipse. E nós vamos continuando na nossa reflexão na mensagem de Jesus para a igreja. E são as 7 igrejas das 7 cidades mencionadas aí no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Nós vamos continuar no capítulo 2, mas antes de irmos para essa segunda carta, eu quero só mencionar sobre a primeira carta, que foi a igreja de Éfeso, que está ali no começo do capítulo 2. E o desafio para a igreja de Éfeso era que ela retornasse ao primeiro amor, porque ela tinha caído, ela tinha deixado esse primeiro amor. E aí o desafio é para nós voltarmos a esse primeiro amor. Inclusive diz o texto ali, né? Lembre-se de onde caiu, versículo 5, Apocalipse 2:5. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Eu fiquei pensando sobre isso, né? E o meu princípio, né? Tá lá no passado já, né? O teu princípio talvez não esteja tão longe quanto o meu, mas o meu lá vai 40, 50 anos, quando eu comecei minha vida de fé, minha vida com Jesus. E aí eu lembrei do pique que eu tinha, né? De levantar todo dia, 6 horas da manhã, 6:30 tinha oração na igreja até 7:30, de lá a gente vinha direto para o trabalho, e assim era uma correria. Renovo da liderança era um por mês, fim de semana completo, de sexta até domingo do meio-dia. Saía correndo do Renovo, que era lá em Camboriú, vinha correndo para o culto, que era lá na Água Verde, e dali correria. Esse era o pique que eu tinha 30 anos atrás. Voltar ao primeiro amor, no meu caso, não vai significar esse pique todo, certo? O que significa para nós, então, voltar a praticar as primeiras coisas? É ter a mesma paixão, amados. É ter o mesmo prazer de fazer para o Senhor aquilo que eu tenho para fazer hoje. Na minha condição hoje, na minha condição atual. Eu posso fazer coisas para o Senhor. Graças a Deus por isso, ainda posso, né? Mas eu posso fazer isso de qualquer forma, ou eu posso fazer com paixão. Isso é voltar ao primeiro amor. Tá? Então não pense que você tem que repetir aquela agenda. Você tem a agenda que Deus te der. E cá para nós, os jovens podiam pegar um pouco mais de pique se a gente pensar no nosso passado, né, galera? Cara, aquilo era agitação, né? Mas tudo bem, faça com paixão, faça com dedicação, com zelo. E aí sim, nós vamos continuando na nossa jornada hoje, indo para a igreja de Esmirna. Vamos para a igreja de Esmirna. Mas antes de irmos para o texto do Apocalipse, antes de você ler as palavras lá, eu quero contar uma historinha. Uma historinha de um homem chamado Policarpo. Policarpo era bispo, naquele tempo já lá pelo volta do ano 150 depois de Cristo. Ele viveu lá de 100 a 150, 160 nessa época. Ele ali já chamava os responsáveis pela igreja de bispo, né? Então ele era chamado assim. Ou seja, ele era o pastor principal, o pastor coordenador da igreja na cidade de Esmirna. A cidade hoje existe na Turquia, se chama Izmir. Tá? Se você colocar no Google Maps, põe lá Izmir e ele vai te jogar lá na Turquia, e essa cidade existe até hoje.
Policarpo era bispo na igreja de Esmirna e começou, como falei, uma perseguição mais feroz, estava tenso o negócio. E a igreja decidiu: Policarpo, dá no pé, te esconde, porque daqui a pouco eles te pegam. E com muita insistência, ele não queria, ele aceitou o desafio e foi achar um esconderijo, foi se esconder, mas mesmo escondido, pouco tempo depois ele foi encontrado pelos seus perseguidores, pelo governo daquela época lá, seguidores do Império Romano, e eles pegaram Policarpo. Policarpo se entregou sem reação, sem violência, sem nada, se entregou a eles e foi andando com eles. E no caminho que eles estavam levando ele de volta para a cidade, ou para a cidade do responsável da região, do procônsul, eles já insistiram com ele: ó, tu vai deixando essa tua fé aí, porque o bicho vai pegar, não vai ser fácil. Tu abandona a tua fé, tu rejeita a tua fé, você rejeita Cristo e você então segue firme. Policarpo, que tinha sido discípulo de João que estava na ilha de Patmos, né, naquela época lá, antes de ir para a ilha de Patmos, lá ele já tinha se convertido com João e era jovenzinho com João, e estava na caminhada. Ele agora está sendo confrontado em sua fé e desafiado a abandonar sua fé, a rejeitar Jesus e então ele negar Jesus. E aí, quando ele foi colocado diante do procônsul, que era o governador daquela região, ele disse o seguinte: pense em sua idade, jure pela fortuna de César, jure e eu o libertarei, amaldiçoe a Cristo. Esse foi o desafio dado a Policarpo. E Policarpo então respondeu e disse: por 86 anos eu o tenho servido e ele nunca me faltou. Como então poderei blasfemar contra meu rei que me salvou? E aí o procônsul, o governador, disse: tá bom, você não quer negar Jesus, amaldiçoar Jesus, não quer se curvar diante de César, então nós vamos te jogar aos animais, às feras. E o Policarpo disse: tá bom, faz o que tem que ser feito, é com vocês. Quando viram que Policarpo não ligou muito para esse negócio, feras não é bom o que chega, então você vai ser colocado no tronco e vai ser queimado. E foi o que fizeram, né? A reunião era em lugar público, na arena daquela época, tinham já um mastro lá, colocaram ele na frente do mastro e começaram a colocar a lenha. E o pessoal veio trazendo lenha, né, de montão. Inclusive, diz a história que muitos judeus trouxeram lenha para essa fogueira. Judeus. Por que eu falo isso? Porque nós vamos ler na carta a Esmirna que fala dos judeus. Nada contra eles, só mencionando esse fato. E aí o fogo foi aceso e começou a arder o fogo, as chamas ardendo. Tinha um vento, e o vento soprava o fogo para o outro lado, não para ele. Só que, claro, mesmo assim, o sofrimento era terrível, ou até pior ainda, porque, né, demorou mais. E como estava demorando tanto, um soldado se compadeceu, pegou sua espada e acabou com o sofrimento de Policarpo. Como disse, isso por volta de 156, no ano 156 depois de Cristo, ele morreu por amor a Jesus, entregou sua vida. E é sobre isso que trata a carta de Jesus a Esmirna. Vamos ler o texto, então. Antes de ler o texto, ainda também, o tema central, então, dessa carta é o sofrimento. É uma igreja que passa por sofrimento. Já mencionei para vocês que o tema da carta a Éfeso era a volta ao primeiro amor. Então, o tema era amor. Aqui agora é sofrimento e perseguição. Então, esse é o tema central, sofrimento e perseguição. E é isso que trata essa carta, é disso que Jesus trata com a sua igreja. E é interessante, percebam, vamos ler, são só versículos 8, 9, 10 e 11, 4 versículos. Mas percebam como Jesus se identifica com uma igreja que sofre, uma igreja que é perseguida.
Então, Apocalipse 2, 8 a 11, nós temos o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Senhor Jesus, muito obrigado por tuas palavras, a igreja de Esmirna, 2000 anos atrás. E obrigado que hoje nós podemos ter essas palavras vivas pelo teu Espírito e escritas por tua graça e mantidas escritas para nós, tanto tempo depois, tão longe daquele lugar. Mas Jesus, te agradeço que essas palavras são vivas para nós hoje e te peço que tu fales a cada coração aqui presente, Senhor. Abre também o entendimento. Às vezes a gente tem essa dificuldade de explicar a tua palavra, mas eu creio na ação do teu Espírito de abrir o entendimento, de mostrar aquilo que é importante, de trazer uma palavra a cada coração aqui hoje, Senhor. E que isso então transforme a nossa vida, nos faça seguidores mais comprometidos contigo, mais apaixonados por ti, Jesus. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Então, queridos, o tema da carta a Esmirna é o tema do sofrimento. A Éfeso, o tema foi amor. E agora a Esmirna, o tema é sofrimento, perseguição. A Éfeso, o desafio é a volta ao primeiro amor. A Esmirna é seja forte no sofrimento, seja firme no sofrimento. E esses temas, essas que são marcas de cada igreja, são hoje marcas para nós como igreja de hoje. Como falei, 7 igrejas, 7 cidades, 7 igrejas, são todas as igrejas, de todos os tempos para nós hoje também. Então, Éfeso, a volta ao primeiro amor, então trata do amor. Como é que nós estamos em relação ao amor? E agora a carta a Esmirna trata do sofrimento e da perseguição. Como é que nós estamos em relação a isso? Então, hoje o tema é esse, é falar de sofrimento. Mas sofrimento? Sofrimento. A gente sempre ouve falar que não, nós somos cristãos, nós somos povo de Deus, nós somos vitoriosos, nós não vamos passar por nada disso, nós não temos problema com isso. Temos. A Bíblia fala muito claro sobre sofrimento. E sofrimento tem estado presente na igreja durante todos esses séculos, durante esses 2000 e tantos anos de história, os cristãos têm sofrido. Jesus já deixou muito claro que quem quisesse segui-lo teria que tomar sobre si a sua cruz e então seguir a Ele. E tomar sobre si a sua cruz não é um problema de coluna, né? Não é um problema de relacionamento com alguém da família que por acaso é mãe da tua esposa, do teu esposo. Não é nada disso, isso não é cruz. Cruz é minha identificação com Cristo e o resultado que isso traz na minha vida de comprometimento e muitas vezes de sofrimento. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós vamos passar por aflições. E nas bem-aventuranças, Jesus vai falando e diz no final, a última bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados são vocês quando perseguidos em meu nome, porque assim também perseguiram os profetas. Então, o sofrimento é ensino da palavra de Deus, não tem como escapar disso, é muito claro isso. Graças a Deus, vivemos um outro contexto, não de igreja perseguida, e o nosso sofrimento não tem muito, né, não aparece muito.
O apóstolo Paulo também já falou sobre a questão do sofrimento, e ele enfatizou isso muito claramente. Ele diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, quem quiser viver piedosamente, haverá de sofrer perseguição. Então, quem quiser viver piedosamente sofrerá. Aos Filipenses, Paulo escreve diz que nós não temos apenas o privilégio de crer, mas também de sofrer por ele, Filipenses 1, 29. Então, o ensino da palavra de Deus é muito claro, que a vida de fé tem a ver sim com sofrimentos. Que tipo de sofrimento nós temos que passar? Vamos ver aqui primeiro o que a igreja de Esmirna tinha que passar. Ali fala de perseguições e aflições, né? Versículo 9, conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então a igreja de Esmirna, ela tinha aflições e tinha sofrimento por causa da perseguição. Ela era perseguida pelos romanos por causa do culto a César. Os cristãos se recusavam a trazer sacrifícios. Tinha que trazer sacrifícios no templo, que tinha um templo de César em Esmirna, e eles deveriam, como todo cidadão, ir lá e trazer sacrifícios. Eles se recusavam a fazer isso. Policarpo foi morto por causa disso. Mas também tinha o sofrimento dos judeus, como diz aqui, né, eles são caluniados, então os judeus os perseguiam. Quando o cristianismo se firmou muito fortemente nessa região da Ásia Menor, essa região da Turquia, havia também lá um movimento forte do judaísmo. E eles então viram o cristianismo crescer e aí se voltaram contra isso. E aí também eles instigavam uma perseguição. Então, aflições e perseguições era o caso de Esmirna. Mas ali o versículo 10, no versículo 9 diz, conheça as suas aflições e a sua pobreza. A igreja era pobre. Era uma cidade muito rica, muito próspera. Ela era similar a Éfeso em termos de prosperidade, mas em beleza ela era maior, subjugava Éfeso. Era uma das cidades mais bonitas da antiguidade. E lá tinha uma pequena igreja, uma igreja pequena não, mas uma igreja. E essa igreja, muito provavelmente, era constituída de pessoas mais pobres, não de pessoas influentes da sociedade. Naquele tempo, muitos escravos, muitos soldados se convertiam e eles formavam a igreja. E Jesus então diz, eu sei da tua pobreza. O pior talvez não seja a pobreza em si, porque logo em seguida, ali no versículo 9, diz, conheça as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Jesus faz questão de já em seguida dizer para eles que eles são ricos. É muito provável que todo mundo olhava de cima para baixo para essa igreja e dizia, os pobrezinhos lá, são cristãos, mas são pobrezinhos, coitadinho, né? Eles não têm nada, né? Seguem o Jesus e eles não... São pobrezinhos, coitados. Uma coisa é você ser pobre e sofrer as consequências disso, não é fácil para ninguém. Uma pior ainda é ser desgraçado por causa disso. É você ser zoado por causa disso. Então essa era a situação ali, por isso Jesus já diz, mas você é rico, mas você é rico. Eles sofriam também com a blasfêmia, né? E aqui então fica muito claro ali que essa é a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, como falei, o judaísmo vivia muita tensão com o cristianismo, isso já do tempo de Jesus, isso foi se perpetuando, foi seguindo, e havia blasfêmia, mas blasfêmia é uma palavra estranha para nós, porque blasfêmia tem muito a ver com blasfemar contra Deus. E como é que blasfema contra alguém, né? Mas a palavra mais fácil de entender é calúnia. É dizer um monte de inverdade, um monte de mentira sobre alguém e desfazendo essa pessoa. E era por isso que eles passavam. E Jesus diz, esquenta não. Quem fala isso não tem autoridade nenhuma para falar de vocês. Mas ele viu o sofrimento que eles passavam em termos de blasfêmia. E aí no versículo 10 tem a questão da prisão, né? Não tenho medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão.
tinha a ver com prisão também, de perda da sua liberdade. E não essas prisões luxuosas que talvez tenha por aí, mas as masmorras nas quais eles eram jogados naquele tempo e eles eram presos. O próprio João, ao escrever o Apocalipse dirigido por Jesus, ele está confinado, isolado na ilha de Patmos. Graças a Deus ele tinha liberdade suficiente para escrever, escreveu o Apocalipse, para mandar esse escrito para as igrejas, então algum contato ele tinha. Mas tem a ver com prisão. E o pior de tudo, o que diz o versículo, diz que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. É coisa séria, é o diabo mesmo que vai contra essa igreja. Essa igreja era muito especial pelo jeito, porque o próprio diabo se propõe a ir contra ela e lançar as pessoas na prisão. Claro que nós sabemos que o diabo está por trás de tanta outra coisa também, mas é interessante que aqui Jesus menciona, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. E enfrentar o diabo não é fácil, não é brincadeira, mas Jesus é vitorioso. E ainda, Jesus menciona ali no versículo 10, seja fiel até a morte. Jesus está pressupondo que alguns desses irmãos eles terão de morrer. Foi o que aconteceu com Policarpo 50, 60 anos depois. E quantos outros antes de Policarpo foram mortos. Então até a morte esperava esses irmãos naquela situação. Então, queridos, qual é o sofrimento que você tem passado? Qual é o sofrimento que nós temos que passar? Quando a gente vê o exemplo da igreja de Esmirna, a gente não sofre nada, gente. Nós estamos mais no bem bom, graças a Deus, por isso que bom, né? A Bíblia diz, se temos liberdade, vamos ter essa liberdade para levar o Evangelho adiante. Então, qual é o sofrimento que nós estamos passando por causa de Cristo, né? Você não se sente desafiado a assumir mais compromisso com Cristo, a se envolver mais com a obra de Deus, a ter um testemunho mais claro e mais incisivo por Jesus? Não é hora de se empenhar mais, sair do comodismo, abrir mão de alguns confortos talvez, mas se envolver na obra de Cristo e levar o Evangelho, ser uma testemunha firme lá no teu negócio, no teu trabalho. Aí talvez tenha um pouco de sofrimento. Você ser um testemunho no teu trabalho, fazer as coisas certinho, dizer que é por causa de Jesus, vai ter consequências para você. Você ser empresário, homem de negócios, negociar, vai ter consequências para você se você se identifica como cristão e diz, não, eu vou fazer as coisas corretas, porque eu sou servo de Jesus. Talvez tenha, mas você não está disposto a sofrer por isso também? Essa igreja, ela estava disposta a sofrer realmente. E Jesus então vem ao encontro dela e transmite palavras de alento. E a palavra principal, a palavra central dessa carta é o versículo 10 que diz, não tenha medo. Não tenha medo. E essa palavra vem de quem? Vem de Jesus. É Jesus que está dizendo, não tenha medo. Então, ninguém de nós está arriscado de pegar uma prisão amanhã, ou perseguição até morte, mas você e eu talvez tenhamos alguns desafios a enfrentar por causa da nossa fé e por causa do nosso testemunho, falar de Jesus e tal. Aí a palavra de Jesus é, não tenha medo. A diferença toda é quem diz, não tenha medo. Se eu digo para você, não tenha medo, o que é você? O que vai fazer diferença na minha vida? Claro, eu não sei, não posso esperar muita coisa. Mas quem diz isso é Jesus. E como Jesus se apresenta à sua igreja? E aí eu quero refletir com vocês. Quem é aquele que diz no sofrimento e na perseguição, não tenha medo? Jesus se apresenta a essa igreja ligado com a realidade dessa igreja.
E ele então, voltando ali o versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Daquele que é o primeiro e o último, daquele que é o eterno. Quem está dizendo para essa igreja não tenha medo, e quem diz para nós hoje não tenha medo, é o eterno. Aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que sempre existiu e sempre existirá, porque ele de fato é. Ele é a própria vida, ele é a eternidade, e ele é Deus de verdade. E aí, ele como eterno e como primeiro e último, é que dá sentido à nossa vida. É ele que faz a nossa vida ter um sentido de começo, meio e fim, de onde nós vamos chegar, porque tem alguém sobre nós que é o primeiro e que é o último, que é eterno. Então, aquele que é eterno diz, não tenha medo. Em seguida, Jesus se apresenta no versículo 8 ainda, daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Jesus se apresenta como o vitorioso, mas o vitorioso que passou uma batalha dura, uma batalha difícil, que morreu. Sim, Jesus morreu. E Jesus faz questão de dizer para essa igreja, vocês estão prestes a serem presos, alguns de vocês talvez tenham que morrer por causa da fé de vocês que vocês têm em mim, mas saibam que eu morri. Eu morri primeiro, eu paguei o preço, eu fui o caminho da cruz na frente de vocês. Por isso estou dizendo, não tenham medo, porque eu morri. Eu passei pelo que vocês estão passando, eu sei o que é sofrer. E Jesus, naquela semana da paixão, foi terrível o sofrimento que ele passou, naquela sexta-feira santa, que estamos quase lá comemorando a Páscoa e a paixão de novo. E Jesus, ele foi entregue aos governantes e totalmente subjugado. Os soldados judiaram dele como bem quiseram. Eu não consigo nem ver aquele filme antigo, Paixão de Cristo, quando chega nesse momento. Não consigo. É terrível, é demais. Jesus morreu. Mas eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Jesus é vitorioso. Amém, amados? Jesus é vitorioso. Ele tornou a viver. Ele de fato morreu. Ele morreu por quê? Porque ele se fez um de nós para poder morrer. Porque senão ele não morreria, porque Deus não morre. Mas Deus se fez carne e habitou entre nós em Jesus e morreu de fato, como o verbo encarnado, como alguém de carne e osso e pescoço, né, como nós. Ele de fato sabe o que ia passar por tudo isso, mas ele foi vitorioso. Já vimos no capítulo 1, em que ele se apresenta como o primogênito de entre os mortos, o primeiro da ressurreição, ou seja, Jesus ressuscitou para viver para sempre, para nunca mais morrer. Então ele tornou a viver e uma vida para toda a eternidade, para sempre. Jesus, ele é a própria entrega, ele se entregou por nós, ele sofreu por nós, mas ele tornou a viver. Adiante, Jesus se apresenta ou se dá a conhecer no versículo 9 como onisciente, como aquele que conhece todas as coisas. Hoje cantamos uma canção de que ele é onisciente e por que não seguir a sua vontade? Acho que era isso, né? Por que a gente não faz a vontade de Deus se ele sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós? Então aqui sim, nós temos alguém que conhece tudo. E nesse conhecer tudo, ele nos conhece. Ele diz para essa igreja, conheça as suas aflições e a sua pobreza. Jesus sabe pelo que essa igreja está passando, as aflições, as blasfêmias, a sua dor, a sua pobreza, ou o seu medo de ser preso, o seu medo de morrer. Jesus sabe de tudo isso. E Jesus então se identifica com esses irmãos. Jesus sabe que são pobres, mas como já disse antes, já em seguida diz, mas vocês são ricos. Jesus sabe quem nós somos nele.
E nele, em Jesus, nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Então, somos pobres ainda? Não, aí sim nós somos ricos, porque Jesus olha para a nossa condição real, quem nós de verdade somos. Por isso Jesus diz, vocês são pobres, e era uma realidade, mas vocês são ricos, é outra realidade, uma realidade superior. E Jesus sabe essas coisas, Ele sabe da sua vida, da minha vida. Jesus é esse que sabe todas as coisas, e nós então podemos descansar nele. É por isso ele diz, não tenham medo. Jesus também se apresenta adiante como soberano, como aquele que tem o governo em suas mãos, aquele que tem a autoridade, porque ele diz ali no versículo 10, não tenha medo que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês. Jesus estabelece um limite para o próprio diabo, é evidente que ele faz isso. Então ele permite que alguns sofram, mas não todos. Ele é soberano, ele tem tudo sob seu controle. Alguns de vocês serão presos, alguns talvez teriam que sofrer prisão. Jesus estabelece limites, ele é soberano. E isso é um consolo muito grande. Quando nós passamos por dificuldades, por sofrimento, por lutas, nós podemos buscar a Jesus, porque Ele conhece a nossa aflição, mas Ele é poderoso para pôr fim a essa aflição, ou para então nos dar força nessa aflição, nessa luta pela qual estejamos passando, porque Ele é soberano. Ele diz, eu sei o que vocês passam, e é isso que vocês vão passar, e não mais do que isso. O Apocalipse todo vai mostrar o poder do diabo, o poder da besta e de todo esse inimigo, o anticristo que se levanta contra Cristo. Mostra tudo isso, mas deixa sempre claro, é só um tempo. É só um tempo. Cristo já venceu e a sua vitória vai ser estabelecida sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Imagina o consolo que isso é para uma igreja que sente na pele o que é sofrer. Então vem essa palavra, não temas, porque só alguns de vocês vão passar por isso. Alguns vão, mas eu estabeleço limites. E, enfim, Jesus também se apresenta a essa igreja como aquele que recompensa, o recompensador justo e misericordioso. Ele diz ali no versículo 10, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E ainda no versículo 11, o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Jesus, ele sabe do sofrimento da sua igreja, mas ele diz, vocês vão receber a coroa da vida. Alguns de vocês vão ter que morrer. Vocês vão lidar com a morte no meio de vocês. Mas saibam que eu separei e preparei para vocês, e eu darei a vocês a coroa da vida. A coroa aqui é aquele símbolo da vitória, da soberania, da grandeza, daquele que nos dá a recompensa. Então Jesus, ele é esse recompensador, porque ele tem esse poder para nos dar essa coroa da vida. E também para nos prometer que aquele que vence, de modo algum sofrerá a segunda morte. Jesus é aquele que nos dá essa vida e a vida eterna. O que é essa segunda morte? Se você abrir em Apocalipse, eu não tenho esse texto na tela, mas eu vi depois, Apocalipse 21, 8, diz assim, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte não é um acabar tudo pela segunda vez, né? Não acabou tudo pela primeira vez, né? Então tem uma segunda vez, aí sim acaba tudo. Não, diz ali o próprio Apocalipse explicando que essa segunda morte é essa separação eterna de Deus, essa condenação eterna.
está desligado da vida que é Deus, e é a condenação que Deus, que a justiça de Deus estabelece para os seus inimigos. Mas para nós, ele diz, vocês não sofrerão a segunda morte. Eu já usei essa expressão vezes aqui anteriormente, vou repetir talvez para afirmar bem. Eu sempre digo, aquele que nasce, eu sei que copiei isso de algum lugar, como assim eu digo, né? Mas copiei de algum e repito, né? Aquele que nasce uma vez, ele morre duas. E aquele que nasce duas vezes, ele morre uma vez. Certo? Então, quem nasce uma vez, tão somente biologicamente, e não tem a experiência do novo nascimento, um segundo nascimento, ele vai morrer duas vezes. Ele morre biologicamente, aqui nessa terra, né, nessa existência aqui, mas por não ter nascido de novo, por não ter sido feito filho de Deus, ele morre uma segunda vez, essa segunda morte que acabamos de ver, né, que o Apocalipse descreve como essa condenação, essa separação total de Deus. Então, quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas vezes, morre só uma vez, se Jesus não voltar. Mas quem nasce duas vezes, né, o nosso nascimento da carne, o biológico, e o nascimento do Espírito, o novo nascimento, João capítulo 3 fala sobre isso, e deixa isso muito claro. Então, quem tem esse segundo nascimento, ele vai morrer só uma vez, porque os vitoriosos não sofrerão a segunda morte. Se Jesus voltar antes, a gente não morre nenhuma vez, né? Mas isso é lá para Jesus quando ele voltar, e pode ser, pode não ser, deixa para lá. Dizem por aí que nada mais certo do que a morte, né? Então, né, só Jesus vindo antes para terminar esse negócio. Então, o vencedor não sofrerá a segunda morte. Essa é a recompensa que Jesus promete para nós. Quanto ao anterior, ali ainda quero só mencionar, já que a gente entra em algumas expressões enigmáticas, né? Diz ali o versículo 10, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Esse 10 dias tem uma simbologia que significa um tempo determinado, um tempo que ele tem fim. E 10 dias tem um sentido de curto espaço de tempo. O Apocalipse fala de 1000 anos. 1000 anos é um tempo bem mais longo, certo? Então 10 dias, é por isso que então fala de 10 dias. E voltando à questão anterior, Jesus é soberano e ele estabelece um prazo, um limite, né? O diabo não pode deitar e rolar como ele quiser, mas existe um limite, é esse tempo que você tem e acabou. Então, assim, Jesus fala e se apresenta a essa igreja. E por isso então o versículo 11 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz. Jesus diz no versículo 10, não tenha medo. O Espírito diz, versículo 11, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O Espírito falando conosco, também hoje, através da sua palavra. Ouça o que o Espírito diz. Ouça, ouça. Esteja atento. Aquilo que Deus, Pai, Filho e Espírito, através da sua palavra, através da palavra de um irmão, através de um louvor, através de um salmo, seja como for, aquilo que Ele está dizendo a você, presta atenção, deixa o Senhor falar contigo. E isso é muito importante. E nós como igreja, estamos nessa busca de ouvir, de querer ouvir cada vez mais, e sempre de novo, aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quando eu comecei essa série de mensagens sobre o Apocalipse, uma irmã me procurou com uma palavra, a Fátima, né? E ela disse, olha, Deus me deu uma palavra. Fátima, quer vir aqui à frente? Então fala a palavra que Deus colocou no teu coração e que tem, né, segundo a minha avaliação, tudo a ver com a igreja de Esmirna e com a palavra para nós hoje. Por favor. Não, daquela palavra
Bom, é que, na verdade, quando o pastor Werner começou a pregar, Deus me deu uma visão, né? Ele estava aqui na frente e eu vi um rebanho de cavalos. E entre os cavalos tinha um bem grande, avermelhado, com as patas eram brancas e tinha uma cauda muito linda. Era um cavalo muito lindo mesmo. Eu ainda estou nervosa. E então eu pensei que essa visão era para mim. Estava atrás dele aqui, os cavalos. E aí eu fiquei refletindo aquela semana, né, e perguntando para Deus o que era essa visão. E aí o Senhor me falou que esses cavalos mostravam que a igreja e a pregação do Werner está no caminho certo, né? Que é isso que o Senhor quer para a igreja dele, né? E eram isso que os cavalos representavam. E então, durante a semana, eu estava falando muito com Deus e Deus me trouxe uma outra palavra. O Senhor falou para mim que é tempo de unirmos, né? É tempo de unirmos como irmãos, sem se importar com congregação. Unirmos em espírito, né? Não estarmos orando e intercedendo. Porque tempos difíceis virão. Daí então eu fiquei, ai meu Deus, e agora, né? Como que eu vou falar isso para a igreja, né? Então eu fiquei falando com várias pessoas que sempre me ajudam, né? E aí quando eu falei isso para uma irmãzinha, ela falou assim, irmã, eu disse assim, ai meu Deus, será que isso não é coisa do inimigo que botou na minha cabeça? Daí ela falou assim, irmã, você acha que o diabo ia dizer para nós nos unirmos? Você acha que o diabo ia dizer e alertar a igreja que é tempo, né, de estarmos unidos no Espírito Santo porque vem um tempo difícil? E que se nós estivermos unidos com o Espírito Santo, não há tempo difícil? Né? Então, se nós estivermos unidos em Jesus, o inimigo não tem poder sobre a gente. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Fátima. Então é isso, né? Sermos unidos, porque pode vir tempos difíceis, mas estando unidos, como a Fátima colocou, nós somos fortes. Amém, queridos? Pai amado, obrigado por tua palavra que fala aos nossos corações. E obrigado pelo teu Espírito que é vivo e também continua falando, usando a palavra e usando pessoas com seus dons. Muito obrigado. Continua falando a nós, como igreja, mas continua falando também com cada pessoa que está. Aqueles que ainda não se entregaram a Ti, sejam tocados pelo Senhor, sejam convencidos pelo Espírito, e assim possam também entregar sua vida a Ti e ter essa vida de verdade, essa vida verdadeira. Muito obrigado. Nós pedimos a Tua graça diante de Jesus. Amém.